Olá, turma, como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam estudando, até que as coisas voltem à normalidade e a gente possa se encontrar pessoalmente novamente. Hoje é a primeira aula da disciplina de nutrição e dietética, onde a gente aborda um pouco da composição dos alimentos, e depois a gente fala um pouquinho de dieta e da enfermagem na parte dietética. Né? Ninguém da enfermagem, nem o enfermeiro, nem o técnico, nem o auxiliar, a gente prescreve dieta, né? Quem prescreve dieta é o nutricionista, mas nós ofertamos a dieta, né? Nós temos que identificar carências nutricionais dos nossos pacientes para poder estar junto com o serviço de nutrição, traçando uma melhor estratégia para o paciente que está sob os nossos cuidados. Então a gente não precisa saber a fundo, minuciosamente, a questão dos alimentos, porque isso cabe ao profissional nutricionista. Mas nós temos que ter conhecimento das dietas e dos nutrientes, porque nós ofertamos a dieta, tá? A gente vai falar um pouquinho também das sondas, né, que são as outras formas de oferecer dieta sem que seja via oral. Isso a gente vai ver no finalzinho da aula. Então, a disciplina de nutrição ela é composta por 5 aulas. Hoje a gente vai estar vendo a primeira. Então, o que é nutrição? Nutrição é a ciência que estuda as diversas etapas que um alimento sofre, desde a sua introdução no organismo, a mastigação, até a sua eliminação. Também relacionando estes fatores à presença ou não de consequências maléficas ou benéficas. Foi exatamente o que eu falei, né? A gente tem que saber um pouco de dieta, porque a gente oferta e a gente tem que saber se aquilo vai ser bom ou não para os nossos pacientes. Então, a gente tem na questão dos alimentos a digestão, a absorção, o metabolismo e a eliminação. É esse o trajeto que o alimento faz no nosso organismo. Então, o que são alimentos? Os alimentos são substâncias introduzidas no organismo, né? Por que introduzidas no organismo? Porque a gente pode comer através da boca, pode ser através de sonda, né? Como eu falei com vocês, alimentos triturados, né? Sendo introduzidos por sonda. Então, a gente não fala só que são alimentos que a gente come, eles são introduzidos no organismo, visando promover o crescimento, a reparação dos tecidos, a produção de energia, o equilíbrio de diversas funções orgânicas. Então, esse é o objetivo do alimento: crescimento, reparação dos tecidos, produção de energia e equilíbrio das funções orgânicas. Eles podem ser de origem animal, vegetal ou mineral e são classificados de acordo com as suas propriedades físicas e químicas e sobre sua forma de atuação no nosso organismo. Então, eles são de origem animal, vegetal e mineral. E aí eles são classificados de acordo com as propriedades e com a forma como eles atuam no nosso organismo. E o que são nutrientes, né? Então, aqui a gente falou sobre o que são alimentos e o que são nutrientes. Nutrientes são substâncias químicas que compõem o alimento que é utilizado pelo organismo. São carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, minerais, fibra e água. Portanto, para se alimentar de forma a nutrir o organismo, sem prejudicá-lo, é preciso observar as leis da alimentação. Então, são divididos em 3 categorias: os alimentos energéticos, os alimentos construtores e os alimentos reguladores. Um pouquinho antes de falar sobre essas 3 categorias, falar em relação à diferença de nutrientes e alimentos, né? Aqui a gente está falando sobre nutrientes, mas a gente falou um pouquinho sobre os alimentos. Os nutrientes, eles compõem os alimentos. Aqui, ó, substâncias químicas que compõem o alimento. Então, a diferença entre alimento e nutriente é essa, ok? Então, todo alimento ele é nutritivo? Não. Por quê? Ele só é considerado um alimento nutritivo dependendo da quantidade de nutrientes que ele tem e o valor que aquele nutriente tem, ok? Então, eles são divididos em 3 categorias: energéticos, construtores e reguladores.
Energéticos são aqueles que dão energia para a célula. Construtores, aqueles que fazem partes, que constroem, que integram as enzimas, os anticorpos e os hormônios do nosso corpo. E os reguladores, aqueles que estão responsáveis pelo crescimento e prevenção de doenças, ok? E aí a gente tem 4 leis da alimentação: a lei da quantidade, a lei da qualidade, da harmonia e da adequação. Então, na lei da quantidade, significa que o alimento ele tem que ter a quantidade suficiente para cobrir a demanda energética do meu organismo. O que seria demanda energética? O que é suficiente para o meu corpo se manter vivo, né? Então, não adianta eu fazer uma ingestão de uma quantidade muito abaixo, que aquilo não vai suprir a necessidade energética do meu organismo, ok? Qualidade. Não adianta eu comer grande quantidade sem qualidade. Então, os alimentos eles têm que ser de qualidade nutricional, né? Não estou dizendo de ser um alimento caro, não. Estou falando de ser qualidade nutricional. Ele tem que ser rico em nutrientes, ela tem que ser equilibrada, ela tem que ser de qualidade. Não adianta só eu comer um prato de macarrão, né? Um prato de massa somente. Eu tenho que ter um equilíbrio dos nutrientes. A harmonia. A quantidade dos nutrientes que integram a alimentação devem guardar relação de proporção entre si. O que isso significa? Não adianta eu pegar uma dieta só de carboidrato e um pouquinho só de proteína, por exemplo. Não, eu tenho que ter uma dieta equilibrada de quantidade, de qualidade e de nutrientes. E lei da adequação. O que isso significa? Essa é a parte mais importante. Essa adequação está subordinada ao momento biológico da vida. O que isso significa? Que cada fase da vida a gente tem que ter uma dieta adequada para aquele momento. Por quê? Um bebezinho recém-nascido, eu posso ofertar um prato de arroz e feijão? Não. Aquele bebezinho tem que ser aleitado maternamente até os 6 meses exclusivamente, certo? E depois, gradativamente, a gente vai adequando a alimentação dessa criança. Vai introduzindo os alimentos de forma que o metabolismo e o organismo dela sejam compatíveis com aquela dieta que está sendo ofertada. A gente não pode simplesmente mudar de uma forma para outra. De repente, do leite materno, a gente já oferece a comida sólida, a comida mais pesada, vamos dizer assim, né? Então, ela tem que ser adequada. E conforme a pessoa vai envelhecendo, ela também começa a não metabolizar mais alguns nutrientes como metabolizava antes. E esses nutrientes eles precisam começar a ser retirados da dieta para não ser prejudicial para o organismo daquele idoso, certo? Então, ficou claro as 4 leis da alimentação, né? A quantidade deve ser de acordo com os gastos energéticos, a qualidade, porque ela tem que oferecer de uma forma equilibrada a composição dos alimentos, harmonia, porque os nutrientes eles devem ter proporção entre si, e a lei da adequação, que ele deve ser adequado à dieta ou à fase da vida que aquela pessoa esteja passando, né? Foi até bom ter voltado por conta disso. Adequação, quando eu falei, eu só citei o exemplo da idade, mas adequação também é relacionada ao quadro clínico que aquela pessoa está passando, né? Se a pessoa acabou de fazer uma cirurgia de intestino, ela não vai poder comer no pós-operatório imediato a mesma comida que ela comia antes de operar, né? Ela tem que fazer uma reintrodução alimentar gradativa, certo? Então, continuando. A divisão dos nutrientes. Aí a gente divide os nutrientes em 2 categorias principais, de macronutrientes e de micronutrientes. Macronutrientes são aqueles componentes fundamentais para organismos, os carboidratos, as proteínas e os lipídios. E os micronutrientes,
eles são fundamentais também, só que eles são suficientes em pequena quantidade. Enquanto os macronutrientes, eles precisam ser distribuídos em grande quantidade e os micronutrientes em quantidades menores, em proporções bem pequenininhas, que são as vitaminas e os minerais. Então agora a gente vai falar dos macronutrientes, começando pelo carboidrato. São moléculas que desempenham uma ampla variedade de funções. Então quais são as funções do carboidrato? Energia, reserva de energia, estrutural, matéria-prima para fazer outras células. E o carboidrato é a única fonte de energia aceita pelo cérebro. Então, assim, tem que ter carboidrato para o nosso cérebro funcionar perfeitamente. Sem carboidrato, sem glicose, não funciona. Nosso cérebro ele desmaia, ele apaga, tá? O carboidrato é a única fonte de energia aceita pelo cérebro, importante para o funcionamento do coração e todo o sistema nervoso. O corpo armazena o carboidrato em 3 lugares: fígado, músculo e no sangue. Os carboidratos evitam que nossos músculos sejam digeridos para a produção de energia e dividem-se em simples e complexos. Então, aqui, os simples e complexos são onde a gente encontra os carboidratos para poder ingerir. Os simples a gente encontra no açúcar branco, no açúcar mascavo, no mel, no doce. Então, naquilo que a gente relaciona aos doces, né? E os complexos são relacionados às massas. Então, a gente tem ao amido, os pães, as massas, bolachas, o arroz, a polenta. Então, quando a gente fala de carboidrato, a gente fala tanto dos açúcares como das massas. Então, vamos pensar em uma patologia que a pessoa não possa ingerir uma quantidade grande de carboidrato, né? Por exemplo, o paciente diabético. Ah, mas diabético não pode com açúcar. Sim, mas açúcar, ela armazena no corpo como o quê? Aqui, ó. Ela se armazena no corpo como glicose. Então, se o paciente ele come muita massa, muito pão ou muito biscoito, aquela massa, aquele biscoito vai se transformar em glicose no sangue e vai aumentar as taxas de glicose também. Então, o paciente diabético não pode comer a quantidade de massa também, porque depois ela vira glicose no sangue, tá? Isso mais pra frente vocês vão aprender, mas só para vocês terem uma ideia. Porque o paciente diabético adora falar que ele está comendo biscoito, água e sal, porque biscoito, água e sal não tem açúcar, né? Mas biscoito, água e sal é um carboidrato, e o carboidrato ele vira açúcar na corrente sanguínea. E aí a gente tem também como macronutriente as proteínas. E a principal função das proteínas no nosso organismo é constituir os nossos músculos e órgãos, uma vez que a maioria absoluta da proteína corporal está presente neles. A proteína muscular tem a função de executar a contração muscular, função primordial que possibilita que nós nos movimentemos. Outras funções de extrema importância das proteínas é que elas constituem os hormônios que regulam o funcionamento dos mais diversos órgãos do nosso organismo. Além disso, existem proteínas que têm o objetivo de defender o nosso corpo de agentes agressores. São os anticorpos, as enzimas que fazem o nosso organismo funcionar, metabolizando os alimentos em energia, reconstruindo a nossa massa muscular, que está sempre em processo de degradação. E reconstrução são outros tipos de processo importante das proteínas. Por fim, existem proteínas que transportam substâncias no nosso organismo, como a hemoglobina, a albumina e as lipoproteínas. São encontradas em carnes vermelhas, frango, peixe, ovos, leites e derivados. Então, vamos lá. Opa! Volta. Aqui. As proteínas. Elas são importantes porque elas constituem os nossos músculos e vísceras. Então, elas têm em função pra gente, são importantes para quê? Para a gente se movimentar. Se a gente não ingere a quantidade de proteína suficiente, os nossos músculos ficam fracos e a gente começa a ter fadiga, ficar cansado, porque os nossos músculos não estão sendo nutridos pela principal
pelo principal nutriente que constitui o músculo, que são as proteínas. Ainda mais, constitui os hormônios, que regulam o funcionamento dos nossos órgãos, participam da defesa do nosso organismo, junto com os anticorpos. Que mais? Eles fazem parte do processo de degradação e reconstrução do nosso corpo, e eles transportam substâncias importantes do nosso organismo. Então, os nutrientes constituem os nossos músculos e vísceras, fazem parte da nossa defesa do organismo, eles metabolizam os alimentos, então atuam na degradação e reconstrução e no transporte de substâncias no nosso sangue. E o último dos macronutrientes são os lipídios, que são compostos de ácidos graxos e são insolúveis em água. Suas funções são de proporcionar energia ao organismo, manter órgãos e nervos em posição e protegê-los contra choques e lesão traumática. Também funcionam como isolante térmico, ou seja, mantém a temperatura do corpo. São encontrados nos óleos, como soja, milho, açafrão, canola, banho de porco, azeite de oliva, etc. A gente vai falar mais na frente sobre nos micronutrientes em relação às vitaminas. E as vitaminas, algumas delas elas são diluídas, né? Elas são metabolizadas através da gordura do nosso corpo. Então a gente precisa ter gordura no nosso corpo também. Por mais que os atletas de ponta, né, tenham um percentual de gordura muito baixo, tem que ter gordura. Porque o nosso corpo não funciona sem uma quantidade de gordura específica de acordo com cada pessoa, mas é preciso que a gente tenha uma taxa de gordura, e a gente precisa manter essa taxa de gordura através da ingestão de lipídios, ok? Então, essa foi a aula de hoje, a nossa primeira aula. Então, nós falamos o que é nutrição, a diferença de alimentos e nutrientes, as categorias de divisão dos nutrientes, as 4 leis da alimentação e a divisão dos nutrientes em macro e micronutrientes, sendo que hoje a gente falou sobre os macronutrientes, que são os carboidratos, proteínas e lipídios, ok? Bom estudo para vocês, até a próxima!